Não sei o que estudar primeiro. É necessário aprender TypeScript, React, Node? Bem-vindo! Se você ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Roger, o que vai ser falado nesse vídeo é para Dev Backend? É para Frontend? É para Full Stack? É para quem não sabe o que estudar primeiro. Se você já decidiu que quer ser um Dev Frontend, ou Backend, ou Full Stack, você provavelmente já sabe algumas coisas que eu vou falar aqui. Esse vídeo é para quem está começando e não sabe o que estudar primeiro, ou a ordem do que estudar. E alguns de vocês vão sacar que essa ordem é mais puxada primeiramente para a linguagem pura e só então para o front-end. Qual que é a vantagem disso? Se você não sabe o que estudar primeiro, você já vai começar com um feedback mais visual do que você está programando. Isso é muito importante para você visualizar funcionando aquilo que você está fazendo. Importante, tá? Eu não vou explicar cada um dos tópicos que eu vou mostrar, porque esse vídeo é mais para dar uma visão geral do caminho que eu considero mais rápido e mais fácil para chegar na fluência em JavaScript. Mas você pode deixar um comentário dizendo em qual desses assuntos você tem interesse que eu faça um vídeo mais aprofundado no futuro. Se você quiser que no futuro eu faça um vídeo do que aprender em JavaScript ou do que aprender em JavaScript para ir para o React e para o Next, deixa um comentário para eu saber. Então, como eu ia dizendo, esse vídeo é uma visão geral de uma sequência, de uma ordem de estudos que eu considero ideal para qualquer pessoa que não sabe o que estudar primeiro para chegar na fluência em JavaScript. E muita atenção na palavra que eu estou usando, sequência. É igual o número de telefone. Se trocar um dos números é capaz de ligar para o José Maria ao invés da Maria José. Ah, mas dá para estudar JavaScript e React junto, dá nada não. Já vi muita gente se dando mal por causa disso. É a receita para perder tempo. Sequência foi feita para você ganhar tempo. E pode ser que você já tenha escutado por aí de alguém para pular JavaScript puro e ir para o React. Mas por que alguém influente na comunidade recomendaria isso? Eu acredito que isso vem da maldição do conhecimento. Tem tanto tempo que a pessoa faz o que ela faz que ela já não se lembra de quem ela era antes. E tem um exemplo muito emblemático disso que aconteceu no remake do Silent Hill 2. A trilha sonora desse jogo é tão lendária que ele foi lançado em 2001 e ela é praticamente o sinônimo de uma era dos videogames. E o cara que fez a trilha desse jogo, tanto a do original quanto do remake, é o Akira Yamaoka. Só que aconteceu uma coisa quando ele foi fazer a trilha sonora para o remake. Ele deu algumas entrevistas sobre como foi compor para o remake e ele recebeu a missão de compor e revisitar as músicas do jogo original. E ele tentou se colocar naquela época, lembrar de quem ele era, as coisas que inspiravam ele, as condições que ele estava trabalhando, o que ele estava buscando atingir e tudo mais. E ele falou, cara, não me lembro mais. Para você ter uma ideia, eu não tinha grana para comprar um baixo. Então eu tinha que usar a guitarra afinada no mais grave possível para simular um baixo. E era assim que eu gravava. E ele percebeu que não dava mais para voltar para aquele Akira de 2001. Ele fez outras versões na trilha porque aquele Akira se foi. É um Akira Yamaoka de uma outra era. Então fica ligado nisso, quando você ouvir alguém recomendando pular JavaScript e ir para o React, ou estudar os dois em paralelo. O caminho que eu vou mostrar aqui é o que eu vejo meus alunos percorrerem, que faz eles chegarem mais rápido na fluência e mudar a carreira e a vida deles. O primeiro assunto é o básico de como a web funciona. E esse asterisco aqui é para demarcar que é só o básico mesmo. Então é saber o básico do que é um domínio, do que é uma hospedagem, do que é client, do que é server e o que é HTTP e HTTPS. E por que é só o basicão disso aqui? É porque a maioria desses conceitos devem ser vistos quando você começar a aprender requisições com JavaScript. Mas se você souber o básico disso aqui antes, você vai entender por que o que aparece na barra do seu navegador enquanto você desenvolve é localhost ao invés de seunome.com.br. Você vai entender, por exemplo, por que enviar a URL do seu site em localhost para alguém não funciona. Mas novamente, só o básico, muito básico disso aqui. O próximo é o HTML. O HTML é uma linguagem de marcação de conteúdo de um website ou de uma aplicação web. E é com ele que você informa para o navegador o significado
e a estrutura do seu conteúdo na página. E é com o conhecimento do HTML que você escreve JSX lá no React. O JSX é uma forma de escrever seus componentes no JavaScript usando uma sintaxe idêntica ao HTML. Na sequência, vem o CSS, que é uma linguagem de estilização para você estilizar seus elementos e suas páginas. É com ele que você embeleza suas páginas e deixa elas responsivas para qualquer tela. E aí, vem ele, o cheiroso, o cremoso, JavaScript. Essa é a linguagem mãe da web. É com ela que você implementa funcionalidades complexas nas suas páginas, nos seus sites, nas suas aplicações. E muito importante, não existe fluência em React e Next antes da fluência em JavaScript. A fluência em JavaScript é a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. É ela que determina o quão bem sucedido você vai ser no React e no Next. Se você é fluente em JavaScript, a coisa mais diferentona que você vai precisar aprender no React e no Next é a forma com que eles querem que você pense, porque a forma de escrever suas aplicações é JavaScript. E eu preciso deixar uma coisa muito clara. Framework não é opcional. Framework não é opcional. Aplicações robustas construídas em JavaScript puro são imanuteníveis no longo prazo. E se você não sabe o que estudar primeiro, ou até sabe, mas está em dúvida em qual framework escolher, eu recomendo que esse aqui seja o escolhido. Eu chamei o React de Framework para facilitar na didática. Na verdade, ele é uma biblioteca. Daqui a pouco a gente fala sobre framework. O React é uma biblioteca para construção de interface de usuário. E por que o React é importante? Galera, o React nasceu em 2013 dentro do Facebook como uma resposta a problemas de mutação que eles estavam enfrentando na base de código front-end do Messenger, que na época era o chat do Facebook. E ele se tornou, no decorrer de todos esses anos, a biblioteca mais popular para se construir interfaces de aplicações web. E ele não fez isso num oceano azul sem concorrentes. Essa imagem é um print da primeira palestra que o Tom Occhino e o Jordan Walk anunciaram o React para o mundo. Cada um desses nomes nesse retângulo preto é um framework ou biblioteca JavaScript que já existia no dia em que o React foi anunciado. Então, para que usar React se já tem JavaScript puro? Dá uma olhada nessa aplicação do Airbnb. Essa aplicação usa React. Você pode ver aqui na extensão, no React Developer Tools, que essa página está usando o build de produção do React. E olha a complexidade. Amanhã vai chegar no meu e-mail um monte de anúncios para Pirinópolis. Mas olha a complexidade dessa aplicação, galera. Imagina você construir essa complexidade das relações entre interação do usuário e mudanças na interface. Imagina você construir isso aqui em JavaScript puro. Então, tecnologias como React existem para simplificar o desenvolvimento de projetos complexos como esse que rodam no navegador. Como que simplifica? Reduzindo drasticamente mutação no código que você escreve, estabelecendo padrão de fluxo de dados unidirecional, descrevendo a interface com uma sintaxe mais amigável, JSX, componentizando elementos da interface, e aí possibilitando que eles sejam reutilizados em diferentes partes da aplicação, evitando fazer manipulação de DOM manualmente, reagindo à mudança de estado automaticamente, e tudo isso deixa a experiência de desenvolvimento e manutenção de projetos mais simples. É para isso que o React existe. O React traz essa série de benefícios que você não tem em JavaScript puro. Só que tem uma coisa, o React tem algumas limitações. Lembra que eu mencionei que o React é uma biblioteca de construção de interface? Isso significa que uma aplicação construída com React não vem, por exemplo, com gerenciamento de rotas, porque o React é focado na construção da interface. Ele não se responsabiliza por gerenciar as rotas de uma aplicação. E não só isso, o tipo de aplicação construída com React é SPA, aplicação de página única. E o que isso significa? Uma aplicação construída com React não favorece SEO, ela não aparece e nem ranqueia bem em resultados de motores de busca. Então, se a sua aplicação precisa aparecer bem nos resultados da busca do Google quando um cliente pesquisa por ela, essa aplicação não pode ser construída com React. E é aqui que entra o Next
Next.js. O Next é o framework mais usado para se construir aplicações em produção com React. Quando você usa o Next, todos esses problemas que eu mencionei, SEO, gerenciamento de rotas e muito mais, estão resolvidos por padrão. Então, com o Next, você constrói aplicações com React, usando componentes React para construir as interfaces, e você implementa funcionalidades do Next para adicionar otimizações para essa aplicação. Então, vamos fazer um recap da sequência das tecnologias ou dos conceitos. Como a web funciona, HTML, CSS, JavaScript e React. E aí, depois do React, vem o Next. E só aí vem o TypeScript, e eu já vou explicar por quê. O TypeScript é um sistema de tipos que você pode adicionar no seu código. E ele é importante porque ele ajuda a pegar erros enquanto você escreve seu código, antes mesmo de você executar o seu código. Mas por que o TypeScript está como penúltimo aqui nessa ordem? É porque para um fluente em JavaScript, aprender TypeScript fica fácil. E eu acredito que antes de aprender TypeScript, é necessário aprender a programar de forma defensiva no JavaScript, porque é ali que você vai aprender a lidar com os erros que vão acontecer, e você vai entender os problemas que o TypeScript resolve. E depois do TypeScript, por último, vem o Node.js. O Node é um ambiente para você executar JavaScript fora do navegador. O que você vai aprender desenvolvendo em Node é mais conceitos relacionados a back-end, lidar com servidor, leitura de file system, e aqui começa a se desenhar o início de um caminho back-end, ou full stack. Back-end com Node fica muito mais fácil quando você é fluente em JavaScript, porque é a mesma linguagem. Isso é um grande trunfo do JavaScript. Uma mesma linguagem no front e no back é um ganho de produtividade incrível. E aí algumas pessoas já me perguntaram, por que você não ensina back-end, Node, TypeScript? Eu ensino o necessário de back-end para o Next com Node no treinamento de Next, porque é um pré-requisito para usar o React Server Components. Para quem não sabe, eu tenho uma formação fechada, a formação JavaScript e React Roger Mello, onde eu ensino a chegar na fluência em JavaScript, React e Next.js. Se você tem interesse em entrar na lista de espera, o link está aqui na descrição. Mas eu acredito que quanto maior o escopo de um treinamento, maior é o desafio em manter a qualidade. É o paradoxo do queijo suíço. Quanto mais queijo, menos queijo. Eu tenho muitos alunos que vêm para a minha formação exatamente porque tiveram esse tipo de problema. Eles entraram em algum outro curso com um escopo gigantesco e saíram frustrados, porque as explicações foram superficiais. Então eu prefiro resolver muito bem uma parte específica com o meu método AT e gerar transformação para os meus alunos do que ampliar o escopo com uma estratégia para chamar mais atenção e correr o risco de perder qualidade. Então essa é a sequência. É o caminho que eu vejo os meus alunos percorrerem que faz eles chegarem mais rápido na fluência em JavaScript e mudarem de vida.